Ou seja, bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre emburrecimento programado, mas antes disso, olha o tema. E é exatamente o que nós não queremos para o seu filho, que é adolescente, daqui a pouco vai se tornar um jovem. Nós queremos uma geração e o nosso desejo é poder colaborar como professores. Esse aqui é um podcast de professores, mentores, educadores, pedagogos. É a galera que vocês vão ver aqui com a gente. Queremos ter a oportunidade de colaborar nessa educação que de fato liberta. Não como prometeram em alguns anos e que criou uma grande opressão mental na nossa juventude, mas uma educação que de fato leva a pessoa de um ponto escuro até ela contemplar a realidade e entender quem ela é e entender o ambiente onde ela está. Sendo assim, quero lembrá-los que as pré-inscrições para a Classic House já estão abertas. Você pode se inscrever pelo link na descrição do nosso episódio de hoje. E quem estiver ouvindo no Spotify e outras redes, você tem aí o link na descrição desse episódio. E hoje eu estou aqui com Dani Soares. Olá. Ela estará na nossa grade especial, ou já está, não sei quando esse episódio vai ser lançado, na nossa grade do Instagram da Classic House, com conteúdo muito bacana que vocês vão gostar ou vão odiar, porque ela termina o episódio dizendo... Essa é a parte. Essa é a parte que eu mais gosto. Vejo vocês no próximo episódio, caso eu não seja cancelada. Vai sair em breve uma série especial da Classic House. E de volta com a gente no terceiro episódio, Francisco Veras. Isso quer dizer que a gente já pode cobrar ele. Já pode. Porque já é a terceira participação. Terceira participação, a gente já faz um acordo de imagem aqui. Né? Né? Eu acho que ele agora ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado. Tem prato para lavar. Diz que, olha, a nossa chefe falou ali, ele que vai cobrar a gente. Eu ia dizer a mesma coisa. Ele já está no seu direito, velho, de cobrar pela sua imagem, querido. E, claro, David Costa, o meu co-host aqui, sempre presente. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, repetindo, emburrecimento programado. A gente colocou esse tema com base em um livro que eu gosto muito, né? Que é o livro do John Taylor Gatto, que ao mesmo tempo ele questiona aí algumas coisas que acontecem dentro do nosso formato atual de educação. E, claro, já pontuando aqui, né? Seria a crítica da nossa Robert, que não veio hoje. Sim. Estará com a gente em outro momento. Sobre o fato de que a gente não acredita no que a gente não acredita, que a gente comentou isso no nosso primeiro episódio. Nós não somos a favor dessa ideia de que a educação, a escola acabou e nós precisamos tirar os nossos filhos da escola e esse formato acabou completamente, vamos focar no homeschooling agora. Essa não é a vertente que a gente prega aqui e acredita. Nós acreditamos que a escola é um ambiente muito importante para a formação do ser. Inclusive, nós temos algumas experiências que, inclusive, a gente conversava sobre isso ontem, né? Sobre alguns alunos que nós temos. E a gente conversou sobre, inclusive, o Teodoro, enfim, várias outras crianças que a gente tem ali no ambiente, crianças que precisam de um ambiente organizado, estruturado, que siga um padrão ali de rotina. Sim. Isso é importante, né? E essa parte que talvez a gente vai ir contra o livro um pouquinho, enquanto alguns outros assuntos são pontuais, a gente discutir aqui. Mas a gente conversava sobre alguns dos nossos alunos e como a gente percebe a mudança no comportamento desses alunos. E eu não sei se vocês sabem, nós temos alguns pais que decidiram manter eles na escola, alguns que tiveram até a oportunidade de sair, né, ir para outro país e decidiram continuar em Belém, justamente porque querem que os filhos passem a parte da infância ali na escola, porque a escola está fazendo bem a eles. Por quê? Porque segue esse formato de educação clássica. Esse formato, que na verdade segue o formato original do que seria essa educação que nós temos hoje. Hoje nós temos talvez uma versão meio Shopee do que os antigos, né, tiveram em mente. O que seria academia? Quando chegou aquele primeiro conceito da academia, né? O que seria? Hoje nós temos uma versão distorcida. Então, quero falar sobre esse assunto hoje e para passar a palavra para vocês. Ontem, a nossa turma da Classic House fez uma análise de um vídeo do Instagram, Reels, que era uma entrevista na rua
na década de 80, onde perguntavam aos jovens na rua quantos livros você leu esse mês? E aí eles iam respondendo. Já viu? Eu acho que eu já vi esse E vídeo. tem uma moça que Já. fala, eu li 5, 6, Já. mas assim, eu sei que é pouco. Aí ela eu falava vi esse assim, vídeo já. eu Recentemente tô- até. eu tô muito É. ocupada e por isso eu não consegui ler. E você vê o pesar na voz dela. Genuíno. Sim. Se eu perguntar a um jovem hoje, adolescente, quantos livros você leu por mês? Talvez ele até diga esse número, mas como eu sempre critico, né? Colin Hoover, Claro. né? Que é uma entidade, assim, que... Senhor amado. E vários outros autores e versões e livros que são... Top 10 TikTok. Né, a geração que lê terá lido esses livros, Exatamente. certo? E se a gente for verificar o geral, não lê nenhum livro por mês. O que nós temos, então, uma geração que não sabe conceitos básicos com relação ao tanto ser humano quanto ser pessoa, e também a questão mesmo de conteúdo, do que um jovem, adolescente precisa saber a termo de currículo. Isso aí eu nem consigo comparar, eu não consigo medir o quanto os nossos jovens estão atrás. Com base no que tu falou no primeiro episódio. Está acontecendo um emborrecimento programado? Rapidinho, antes de passar para vocês, pegando assim desse pressuposto, tanto do último episódio, falando um pouco também do que nós estávamos conversando a respeito da história do Brasil, estamos com uma deficiência de inspiração. Porque, por exemplo, os livros que você acabou de citar, olha a inspiração desses autores. Literalmente um emburrecimento programado. Hein? Sim, exato. Eu dizia ontem a um grupo de alunos da noite, todos adultos, eu dizia, nós temos um clube de leitura, e eles estão lendo um livro que eu sugeri, de literatura francesa. Posso até dizer o título do livro, Sob o Sol de Satã. Todo mundo deveria ler esse livro. E aí eu dizia para ele, olha, embora nós tenhamos um grupo de leitura, vocês são pessoas convidadas, pessoas que eu quero que estejam no grupo, mas eu me oponho veementemente a qualquer campanha que estimule a leitura, como eu poderia dizer, a leitura voraz. Por quê? Porque quando você diz assim, não, o importante é ler livros, você tem de ler, leia qualquer coisa. Não. É melhor não ler nada. Para ler qualquer coisa, não leia nada. Para ler literatura de 5ª categoria, eu digo, como um pai de 3 filhos aqui e 2 no paraíso, eu digo, não leia nada. Fique só pensando. Espere a oportunidade de ter acesso à literatura de primeira qualidade. Porque para ler qualquer coisa, é melhor não ler nada. Certo? Você pode ler jornal, que também não é uma coisa boa. Você pode ler gibi, que é uma coisa boa. Então, depende do gibi, que é uma coisa boa. Mas ler livro, ler literatura, por Deus do céu, não faça isso. Isso confirma a minha tese. Não cometa esse pecado. Tenha paciência. Lê o que importa, lê o que é bom. Isso me lembra uma situação que eu passei uns anos atrás, não sei, 2 anos atrás. Filha do meu primo fazer 15 anos, né? Aí, vamos dar um presente. O que eu dou pra ela, primo, e tal? Ela gosta muito de ler. Dê livros. Eu disse, tá bem. Vou dar um livro. Tem algum livro que ela gosta? Olha, eu vou te passar o WhatsApp dela. Fala com ela. Falei, o que você gosta de ler? Você tem alguma coisa que você queira me passar? Me passe uma lista que você tenha, né? E aí eu vejo o que eu posso ver daqui, comprar desses. Quando ela me passou a lista, eu disse, livros que eu nunca ouvi falar na vida, né? Sim, vou pesquisar. Eu disse, vou olhar, né? Que livros são esses aqui? Vamos a sinopse, né? Vai que... Fui ler os livros. Gente, eu fiquei horrorizada. Aí eu virei pra minha mãe. Disse, mãe, não vou dar esses livros aqui, não. Eu não sei se o meu primo, o pai dela, sabe que tipo de livros ela está lendo. Não sei se ele acompanha, mas... A senhora acha que eu deveria dizer, mãe, pra ele? Porque, assim, se fosse minha filha, não estaria lendo esse tipo de coisa. Às vezes ele nem sabe o que ela está lendo, né? Não vai atrás, porque, enfim, a vida é corrida e tal, acha que é uma boa menina, né, e tudo. Mas ainda assim, disse, não, vou procurar outra coisa. Da lista que ela me deu, eu salvei um. Consegui salvar um. Foi o box que eu dei, né? E era o box que ela já tinha, por sinal, eu tive que trocar, né? Disse, mas não vou dar esses outros.
E aí, assim, é complicado. Eu não lembro o nome de nenhum livro agora, mas eu sei que a lista... esse tava na lista. Tava assim, eu lembro que tava lá assim, primeiro mais vendido no TikTok, primeiro mais anunciado no TikTok. Eu fiquei assim, O TikTok não é aquela rede social das dancinhas? Exatamente. E vendem livro por lá? Desculpe, eu sou um jurássico. Eu também não sei, porque eu não tenho TikTok, Na verdade, ela é uma rede de influência para adolescentes mesmo. Então, se você imaginar o que uma música que 100 adolescentes escutam, essa música foi inserida lá pelo TikTok. Lá no TikTok. Qualquer comportamento, falas. Entendo. Existem falas de adolescentes que eles pegam de lá do TikTok. Roupa. Virou, na verdade, o TikTok... Eles compartilham. Meu momento de ser conspiracionista. O TikTok é uma arma. É uma arma. Claro. Ele foi a arma de modulação mental durante a pandemia. Sim. Ele já existia durante a pandemia. Já. Ele reconfigurou a mente dessa geração atual durante a pandemia. Então, mais ou menos, as pessoas compartilham os gostos delas. Sim. Então, acho que esse livro estava lá como número 1 da lista, porque muita gente... E eles leem, que aparece como número 1. Sim, eu estava escutando o Dani aqui e pensando, eu sou pai, eu tenho minhas preocupações, mas eu sou um pai muito presente, eu tenho uma esposa que é uma mãe muito presente e muito cuidadosa com os filhos, e, bem, eu sou um pai no estilo clássico, então... Eu digo aos meus filhos o que eles deveriam procurar e o que eles não deveriam procurar. Um dia, quando eles crescerem, forem donos da própria vida, eles podem fazer escolhas mais livres. Mas até lá é bom me escutar. E eu estava pensando aqui em um livro de um filósofo alemão chamado Josef Pieper. Josef se escreve Joseph, com F no final, e Pieper. Em inglês se fala Piper, mas ele era alemão. E ele tem um livro que eu acho que não tem tradução em língua portuguesa, mas tem versão em língua inglesa, que em tradução livre seria assim: abuso da linguagem, abuso de poder. E no livro ele diz o seguinte: a realidade se torna inteligível através das palavras. Então, se a realidade se torna inteligível através das palavras, o conhecimento que nós recebemos só se torna conhecimento em nossas mentes através da palavra. Então, quem domina a palavra, domina o cenário, domina o campo de batalha. Então, quando se pensa em emburrecimento de um grupo de pessoas, de uma nação, de uma geração, a primeira coisa que os que querem emburrecer, ou os que querem dominar, ou os que querem abusar de poder, precisam se voltar é contra a palavra. É a subversão da palavra, certo? Eu dizia aos meus alunos, olha, você pode pegar uma mesa de jantar, cortar as pernas da mesa e tirar o padrão de 80 centímetros de uma mesa e deixar com 30, colocar um colchão em cima, se deitar e fazer daquilo a sua cama. Você está vivendo uma situação de contingência, precisa de uma cama, adaptou uma mesa e vai dormir em cima da mesa. Ela vai lhe servir como cama. Mas aquilo, a rigor, nunca será uma cama. É uma mesa adaptada. Então você diz assim, eu uso uma cama como mesa, que eu adaptei, porque estou passando uma situação de contingência, não consigo comprar uma cama, e estou dormindo nessa antiga mesa de minha casa. Mas aquilo continua sendo uma mesa, porque a concepção original dela é de uma mesa. Quando o artista a fez, a projetou como uma mesa. Quando você diz que uma mesa é uma cama ou vice-versa, você está subvertendo a palavra. Você está subvertendo a realidade. E quando você subverte a realidade, você lesa a natureza humana, que precisa se adequar à realidade, não criar uma realidade, se adequar à realidade. Qual é o resumo da filosofia do Ocidente inteiro? É adequar o homem à realidade, é fazer com que o homem entenda a realidade. Então, todo o processo de embrutecimento e de emburrecimento tem de começar, de alguma maneira, pela subversão da linguagem. A primeira coisa são essas literaturas trash, essas literaturas perversas, muitas delas são perversas, certo? Muitas delas tratam de temas que não são próprios para um jovem adolescente, um excesso de erotização. É claro que ele vai experimentar o que é propriamente erótico, como nós, homens casados, mulheres casadas, experimentamos, isso é muito belo, de maneira saudável, de maneira legítima, de maneira integral, completa e compromissada. Mas quando você começa a consumir esse tipo de literatura,
E eu não estou dizendo que eles não devam ler o Cortiço. Eles devem ler o Cortiço. Não é isso. Eu Eles acho devem ler o Cortiço Cortiço. muito profano. Eles devem ler o Cortiço. Depois de uma certa Tive que idade. ler pra escola. Eles devem ler o Cortiço. Eu não estou dizendo disso. O Cortiço ainda é literatura. Não é das melhores. Eu confesso que eu tô Não é um boiando. Machado Eu de ainda não li. Assis. Não é um Machado de Obrigado, Assis. né? Porque eu era Outro livro que eu estudante, tive que ler, que eu fiquei muito desconfortável, foi O Vestido de Noiva. Ah, não tive que ler esse. Bem, Fui obrigada a ler o Cortiço. eu não estou dizendo que não deva ler o Cortiço e que nem deva ler Nelson Rodrigues. Você tem de entrar na cabeça de Nelson Rodrigues para poder crescer. Mas não precisa ler com 13 anos de idade, tá certo? Sim, com Nem com certeza. 14 anos de idade, certo? Eu vou apresentar para os meus filhos quando eles forem um pouco maiores. Mas mais precisam maduros, ler. né? Eu estou falando dessas literaturas que vendem como água e que os meninos sabem de cor e que era um nós livro que presenciamos estava na lista recentemente lá. um certo concurso de leitura em língua portuguesa. Sim. Nós presenciamos recentemente e quando eu soube que os alunos iriam ler os livros que eles escolhessem, eu digo, bem, eu já estou aqui, eu vou entrar na dinâmica porque eu estou cumprindo ordens, mas um próximo evento como aquele, um próximo acontecimento como aquele, eu vou conversar com as pessoas que mandam e vou dizer, olha, eu preciso selecionar os livros que os meus alunos vão ler. Sim. Certo? Eles não podem ler qualquer coisa. Sim. Nós temos muita coisa boa para ser lida. Vamos esgotar os bons e depois a gente olha para os ruins por cima dos ombros. E diz assim, vocês estão aí, guti, tão bonitinhos, fiquem aí na lata do lixo da história. E ainda falando sobre leitura, Veras, antes eu tinha esse pensamento de comece a ler qualquer coisa. Eu acreditava que era uma forma de começar... Antes da conversão. esse Começar. processo, né? É bem errôneo, né? Então, assim, o que eu percebo hoje é que essa filosofia talvez esteja em andamento em alguns casos, que faz com que esses adolescentes estejam lendo isso. Aí o pai olha e fala, mas ele tá lendo. Ele tá lendo. Deixa Mas é ele muito ler. desconhecimento também, Deixa né, ele da ler. parte do pai. Sim. Não acompanha, porque acha que é o teu pensamento antigo. É o primeiro empurrão. Dali vai ficar melhor. E como isso afeta o imaginário? Vamos falar sobre o imaginário agora, no sentido de as histórias que nós lemos, elas vão depositando aí no nosso imaginário símbolos que vão nos conduzindo a um comportamento, vão nos conduzir a ter um comportamento, a ter uma opinião e a ter até mesmo que uma vida espiritual específica. Eu já ia falar isso, eu queria cutucar a Soares. Queria muito cutucar a Soares, porque isso é muito do jeito dela. Vocês vão ver o conteúdo que vocês vão ver na Classic House, é ela, é exatamente isso. Por quê? Porque olha só, Promessas foram feitas. porque olha só, a gente tá falando ainda agora sobre influência. O quanto esta influência da cultura pop, do mundo pop, literatura, música, Deus do céu, música, cada letra que a gente vê, uns filmes, umas séries. Série. Dani, pelo amor de Deus, fale. Não, eu acho que eu concordo muito com o que o Veras disse, né? Essa questão da palavra, de você ter o discurso e acaba que manipula, né? Através da narrativa, através do discurso, você consegue realmente criar realidades ali, adaptar, transformar realidades. E isso é o que a gente vê muito acontecendo, não só na literatura, com esses livros trash, para utilizar a palavra que o Veras, né, que eu concordo, mas a gente também vê muito isso nas séries, nos filmes, e ali é muito sutil, né? Você tem que estar pronto para perceber. E aí, o que falta nas nossas crianças, nos nossos adolescentes hoje em dia? Né? Como é que eles vão perceber isso se eles não são preparados para isso? Eles têm que ter o domínio ali do que a gente já faz na Classic House, da retórica, né? Da lógica. Eles têm que conseguir perceber, porque isso está em todo lugar. Então, você tem que ser capaz, não vou dizer não assista, assim como não leia, mas você tem que ser capaz de perceber, mesmo assistindo uma coisa ali que não é boa, que tem toda essa subversão, você tem que ser capaz de extrair algo de positivo dali, perceber, olha, ali tentaram me influenciar e não conseguiram, porque eu consegui perceber que com aquele jogo de palavras, com aquele cenário, com aquela situação, aquele diálogo que foi criado ali, num filme, numa série, ou dentro de um próprio livro, tentaram, não deu certo comigo. Mas e com a maioria das crianças que não tem esse acesso? Claro. Que não conseguem perceber isso porque não foram educadas, né? Não tem
a educação propriamente dita. Elas têm o que o próprio Gatto fala no livro dele. Elas são parte de um processo de escolarização e não sim. de educação. Claro. Então, Doutrinação. doutrinação. E é por isso que ele é muito a favor de acabar com a escola, né? Uhum. Que eu também sou completamente contra, também não é. Uhum. Vamos nem 8 nem 80, né? Mas isso molda o imaginário da criança. Sim. Você vai deixar a criança ler qualquer coisa, assistir qualquer coisa? Não. E existem livros tão bons para as crianças lerem, literaturas tão próprias para a idade das crianças. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E por que não apresentar Tolkien para as crianças? Claro. Tolkien escreveu livros infantis maravilhosos. Sim. Roverando, o Senhor Boaventura, C.S. Lewis. C.S. Lewis, C.S. As Crônicas de claro, Nárnia. claro. Então, tem muitos autores ali que escreveram muita coisa. coisas infantis voltadas para esse público que precisa ler e que você vai formar ali um caráter, você vai formar virtudes. E não ler qualquer coisa, ler qualquer porcaria que tem Isso. por aí. Mas com qual é o perdão mais da palavra. vendido? Diário de um Banana. Banana. Ensinando. Diário de um Banana é um título de um livro. É, um é título uma de- coleção. É uma coleção, Veja, velho. É uma, É Vera, uma coleção. é uma coleção coleção. de 7 Tem livros. 7 livros. E o 8º ou 7º, eu não sei, é o seu diário de um banana. Meu Vera, Deus. é literalmente, tá aqui como ser um adolescente idiota, porque ele começa numa idade, ele é bem novinho, e cada livro é um ano. É um ano da vida dele. Meu Então, Deus. o último é você, é um banana agora, então agora você escreve o seu diário. Você foi transformado É, num banana vocês pela leitura. que trabalham comigo sabem, faz 20 anos que eu não vejo TV, que eu não assisto TV. 20 Você anos. está bem. É, graças a e Deus. então, eu Não também, tô nos eu 20 também anos, não mas tenho, eu já tô ali pelo menos eu nos também não 10, tenho redes 7 sociais. Então há anos. muitas coisas que eu fico fora da discussão pública. Eu fico fora da discussão pública quando os meus alunos comentam as pessoas e eu digo, mas do que vocês estão falando? Aí, então tem alguns alunos. O eremita. Eu poderia citar uma aluna nossa, Maria Clara, que diz assim: Mr. Veras, eu vou lhe explicar. Aí ela me conta e diz: é isso, há uma trend assim, há um TikTok nisso, há um no Instagram assim. Eu digo, bem, Deus do céu. Você falando de imaginário popular, eu estava lembrando de 2 homens, infelizmente já falecidos, que o Brasil deve uma conta impagável a esses 2 homens. Um deles muito conhecido, muito famoso, que é o filósofo brasileiro radicado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Esse todo mundo conhece. Grande Um mestre. outro menos conhecido, mas tão gigante quanto, o professor José Monir Nasser, que desenvolveu um programa de leitura dos clássicos no Brasil semelhante ao que Mortimer Adler fez nos Estados Unidos com os clássicos. Eu costumo dizer para mim mesmo, nas minhas divagações, que o professor José Monir Nasser é o nosso Mortimer Adler brasileiro, com todo o bom humor típico de nós brasileiros. E os dois diziam uma coisa, tanto José Monir Nasser quanto Olavo de Carvalho: não há nada que aconteça na realidade política, social, psicológica e espiritual de um país que não esteja antes na literatura que esse país consome. Não há nada. A literatura antecipa a realidade. Por que é importante ler os clássicos? Os clássicos. Eu citei no início do nosso episódio um livro que os meus alunos estão lendo comigo, que os meus outros alunos lerão, os adolescentes lerão no 2º semestre em língua inglesa, mas um livro de literatura francesa, que é Sob o Sol de Satã, de Georges Bernardot. E por que é importante ler os clássicos? Porque os clássicos antecipam para nós os problemas humanos, os tipos humanos, os dilemas humanos, a psicologia humana, a maldade humana, a perversidade humana. E no caso do livro em questão, a presença eficaz e nefasta do demônio, como uma realidade, uma realidade. O autor era um autor religioso e acreditava nisso. Então, o imaginário popular, o nosso imaginário como povo e como indivíduos, ele só pode ser formado bem se nós consumimos boa literatura. Bons filmes ajudam mais do que atrapalham. Mas entre assistir um filme, tem um filme sobre o Sol de Satã, que eu proibi os meus alunos de assistirem. Não assistam o filme, não leiam resenhas, leiam as páginas que eu receitei do livro, e no dia do encontro, 2 vezes por mês, do Clube de Leitura, eu vou falar a respeito do livro.
Então, porque se você deixa uma obra literária de lado e vai a um filme, mas o filme é baseado na obra literária. O cinema é arte moderna. Ele vai contar a história do filme todinha, na melhor das hipóteses, em 3 horas. E você levaria 18, 20 horas para ler o livro de maneira ininterrupta. Então não serve, meu filho. Não serve. Você tem de meter a cara no livro, você tem de ir à literatura. Você pode fazer anotações, você pode consultar um dicionário. Hoje nós temos esses aparelhinhos chamados celulares, que você não sabe quem é esse cara que ele cita. Você vai lá e pesquisa e ele te diz que o cara foi um revolucionário do século tal, ou um médico do século XVIII. Isso facilita muito a vida. Use esses recursos e leia a boa literatura. E qual é a boa literatura? É aqueles que o senhor indica, professor? Bem, mas não é porque eu indico. É porque os que me precederam, que eram bons... Que é um professor que eram bons... facilitador. Exatamente. Os que me precederam, que eram bons e influenciaram minha vida, disseram sempre, em todos os lugares do mundo, a mesma coisa. Sim. Não há um só professor do mundo que diga que você não deva ler Dostoiévski. É um clássico da literatura, na minha opinião, o melhor de todos. E é difícil. Da literatura, leia Dostoiévski. Comece com Noites Brancas, por exemplo. Você já vai perder um pouco você já vai ficar mais... idiota, velho. Você já começou muito forte. O Idiota deveria ser o terceiro. Primeiro, Noites Brancas. Os Demônios. Nós temos um grave problema, Veras. Temos um grave problema. Por exemplo, não é incentivado uma cultura contemporânea, a cultura contemporânea hoje dos professores, não tem sido fomentado. Vamos ler. Vamos ler. Vamos pegar um livro, vamos ler um bom livro. Normalmente é dado como se fosse aquelas coisas mais fast food, sabe? Vamos ler um livro mais ou menos para ler. E é um negócio que a gente não conversa. A gente não conversa sobre literatura que seja uma literatura boa. Os professores de ensino comum não ensinam... Por exemplo, a diferença que a gente vê, e é o que nós estamos tentando propagar com a Classic House, a questão de nós estarmos utilizando uma forma disciplinar de leitura. Termos disciplina naquilo que nós vamos Sim. nos alimentar, porque é alma. A gente tem que se alimentar de algo que tenha... A gente vai ficar comendo só gordura saturada? Não. A leitura é um exercício de natureza espiritual. Um homem... Eu conheci um homem, marido... Conheci assim, de ouvir falar. Marido de uma antiga professora minha da Universidade Católica de Brasília. E ele era um homem eslavo de origem. Ela é brasileira, ele é eslavo. Eu não vou dizer o país, mas de um dos países eslavos, ou seja... E ele era ateu, simpatizante do comunismo, que assolou, inclusive, o país dele. Ele sabe disso. Então, mas ele disse o seguinte, ele era um homem, ela dizia dele, ele era um homem profundamente religioso, sem religião. E ela dizia assim, ela dizia, Veras, isso é uma coisa de natureza satânica. Eu dizia, mas por quê? Porque ele adora os clássicos. Ele é amante de Dostoiévski, lê no original russo Dostoiévski. Ele, quando vai para o país dele, ele compra mais originais. Ele lia na época, e eu me perguntava, digo, mas como ele consegue ler Dostoiévski e ainda simpatizar com o comunismo, que assolou o país dele, um dos países eslavos. E ela dizia o seguinte, que ele tem essa experiência quase mística quando lê e quando interage com esses clássicos. E eu raciocinava de cá e dizia para mim mesmo, mas a leitura é uma experiência espiritual. Então um homem, mesmo que não tenha fé em Deus, um homem mesmo que não tenha religião, ele pode ter uma experiência espiritual quando ele frequenta os clássicos, quando ele frequenta os bons livros, quando ele lê a boa literatura. Ele se eleva, não há como. Você se eleva, não acima dos outros, fique bem claro. Você se eleva como indivíduo. Não é que a educação ou que a leitura vai mudar a natureza humana. A natureza humana não pode ser mudada. Nós não queremos mudar ninguém, transformar ninguém. A educação não é para transformar as pessoas em outra coisa que não seja pessoa. A educação é para elevar o indivíduo, para tirá-lo da obscuridade, trazê-lo para a luz e dizer, olha, você consegue ver agora como é que está se organizando a realidade diante de você? É para isso que serve. E não há nada mais importante do que a literatura para isso.
Se nós fechássemos as classes de todas as outras disciplinas, eu sou professor de literatura, então mas eu vou dizer mesmo assim, e deixássemos somente as classes de literatura, as aulas de literatura, ainda assim nós conseguiríamos educar uma nação inteira. Sim. Claro que na literatura a gente trabalha um pouco de gramática, um pouco de história e a alma humana. E isso bastaria. Mas aí a gente Desculpem, entra colegas das outras disciplinas. O Dr. Jean Carlos Dias, ele tem na casa dele uma biblioteca, o escritório dele é uma biblioteca, né? Tem um cantinho que é onde É o meu fica a mesa sonho, e o escritório futuramente. inteiro. Também. Quem Chama. sabe? E ele diz que se acontecer alguma coisa no mundo, a filha dele tem todos os livros que ela precisa para saber de todas as coisas que um ser humano precisa saber. Precisa saber. E é incrível, porque você encontra desde livros que falam sobre marketing, aí tem psicologia, aí tem jornalismo, aí tem toda a coluna de direito. Eu vou dizer o mesmo É. para os meus filhos. E é incrível, assim, tem livros, assim, os clássicos, ele tem 4, 5 versões do mesmo livro, e eu acho incrível, assim. Então, além da literatura, o que mais poderíamos dizer que está sendo alterado nesse presente momento, levando os nossos jovens a começarem a ter esse comportamento? Aí eu queria voltar um pouquinho no que o David falou, da Aham. questão de que não há tempo, né? Não há tempo, por exemplo, dentro de sala de aula, enquanto professor, a gente até tenta, né? Mas você tem que seguir com o currículo. Você tem um currículo que você precisa finalizar, né? E tem a questão, claro, do currículo da escola, que também te prende um pouco. Você não pode simplesmente só sentar ali com o seu aluno e ler durante 1h30, de repente, é difícil. Mas também a própria criança não consegue parar para ler. Que já foi programada. Claro. Ela não consegue sentar ali e ter aquele momento de introversão, de ler, de analisar, de observar, de contemplar aquilo ali que ela está lendo. Contemplar, que verbo maravilhoso. Não dá. As crianças de hoje em dia, é tudo muito assim. Uhum. Dá 15, 30 minutos, não, eu acho que eu tô Não até são sendo só- bastante, Tá sendo 15, 30 tá bom, minutos, já tá é. bem, né? Pra frente, mas não consegue, aí tem que passar pra próxima atividade, aí tem que passar pra próxima coisa. E isso a criança dentro de casa, por mais que ela tente, ela não vai conseguir ler por mais de 1 hora um livro, porque ela vai se cansar, ela vai se estressar. Então, a criança também já foi programada. Por quê? Por conta da realidade que nós vivemos Claro. hoje em dia. Inclusive, É a ontem eu vi realidade uma do mundo criança moderno. do 5º ano com um celular, né? Então, assim, eu fico pensando, uma criança do 5º ano, ele tem 10 anos, com um iPhone, o que isso vai causar? E eu vi esse menino passando no nosso evento e eu fiquei impressionado, assim, como da pai. alfabetização. É. Criança da alfabetização. Alfabetização. Não. Da extinta, né? Criança Alfabetização. do quê? Pelo amor de Deus. Do lado da mãe. Um Com celular. o celularzinho, celular. vendo um videozinho. Não, vendo um videozinho Mas lá. é o Qual que é o celular- celular? Não, celular mas eu tô falando dele. assim, a criança tendo ter o seu não, não. celular. Não, é o celular Ter um dele. celular. Eu tô te falando de aluno da alfabetização Ter um tendo celular. o celular dele. Isso é um absurdo. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Isso E é um aí o que absurdo. acontece? Aí eu pergunto, às vezes a gente joga sempre essa responsabilidade pro governo, às vezes a gente cria, né, na nossa... Tu que é meio conspiracionista, eu não Cria alguns sou. alvos, né? Eu sou às vezes. E aí a gente alvos. cria um alvo, né? O governo que tá tentando emburrecer a gente, pá. Mas será que os pais não são os principais responsáveis por esse emburrecimento? São. Também. Também. São. Também. Também, mas também são vítimas. Os pais são Eu ia vítimas. chegar nesse ponto. Imagine que nós, modernamente, normalmente somos pais de famílias e mães de famílias que ambos trabalham fora, Uhum. normalmente. Então, a gente muitas vezes precisa terceirizar parte da educação. Eu digo educação mesmo, porque ficar dentro de casa com uma criança, vigiando a criança, tomando conta da criança, não é só dar banho, trocar fralda, trocar roupa. As babás, às vezes, fazem um papel educativo Sim. também. Porque ensinam, inclusive, às vezes, ensinando valores que são contrários aos valores familiares. Uhum. Sim. E eu não estou falando mal dessa categoria profissional. Eu uso, eu preciso delas, eu tenho Uhum. boa babá em casa para os meus filhos. Ai de mim se não tivesse. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, às vezes, os pais são vítima. Uhum. São vítimas da situação que nós vivemos, da necessidade do trabalho, da necessidade de prover para a família, da necessidade de estar
fora de casa. Há meios de corrigir isso? Mas é trabalhoso, Sim. certo? É muito trabalhoso. Então, é trabalhoso, exige muito dos pais, exige muita dedicação, existe boa vontade, exige, no caso, a necessidade do pai formar-se, interar-se, informar-se, e isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda disposição, e muitos pais não têm ou um ou outro, ou tudo junto, ao mesmo tempo. E aí é uma situação calamitosa, porque normalmente a nossa cultura diz assim, não, mas eu mando para a escola, eu pago uma escola de não sei quantos R$1.000 para o meu filho. Maravilha, graças a Deus. Eu acho bom que você consiga pagar uma escola de não sei quantos R$1.000 para os seus filhos. É importante que eles estejam numa escola boa. Mas a sua função como educador, ela não é, a escola não substitui. A escola faz parte do trabalho, os tutores e professores, como os da Classic House, fazem parte do trabalho, te ajudam a disciplinar, mas se você não tem, se você julga não ter o conhecimento necessário para fazer as intervenções que você deveria na educação dos seus filhos, crianças e adolescentes, pelo menos tenha uma presença marcante. Uhum. Deixa ele saber que você está lá, que você está olhando, que você está vendo, que você está prestando atenção, certo? E busque ajuda. Não há demérito em perguntar, não há demérito em se informar, porque tudo está feito e tudo conspira, como eu dizia no início do podcast, a realidade se torna inteligível através de palavras. Quem domina o discurso, ou como hoje se diz, narrativa, porque toda narrativa é um enredo, Sim. e todo enredo, comparado à realidade, é uma falsidade. Certo? É claro que nós temos narrativas literárias e nós não podemos falar que são mentiras, é próprio da literatura. Mas quando isso vem para as mídias sociais, quando isso vem para a escola, na boca de professores militantes, então a narrativa é sempre falsa, nefasta e perigosa. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque mesmo quem não está engajado em emburrecer e embrutecer os seus filhos, conscientemente o está fazendo por tabela. Certo? O está fazendo por tabela. Ou seja, façam a sua... Eu aproveito. Eu tô meio vendedor, assim, né? Eu constantemente vendendo a Classic House. Não, mas é isso que estamos fazendo. Sim, mesmo. Mas não, mas desculpa. E eu não tenho nenhuma participação nas inscrições e nos lucros. Você não pode falar isso ao vivo. Mas assim, não é só o fato de querer vender. Desculpa você que tá vendo. Não é o fato só de querer vender. É porque hoje é raro a gente encontrar pessoas que queiram te fazer alimentar-se com coisa que realmente vale a pena. Hoje está sendo propagada uma cultura que você vai comer fast food em tudo. Mas incluindo isso. Mas é possível? É possível. Porque a gente vivencia isso todo dia. Há pais e pais. Sim. A escola é um exemplo. Antes de a gente continuar sobre esse assunto, a pré-inscrição para a Classic House já está disponível, tanto aqui na descrição desse episódio. Se você está ouvindo a gente no Spotify, também tem a descrição, o link para a pré-inscrição na descrição do episódio. Quero lembrá-los que é para adolescentes a partir dos 14 anos e jovens de qualquer idade. A Classic House vem aí para pregar e conduzir o indivíduo a ter uma vida excelente. Então aproveitem que antes de você adquirir o nosso produto, você pode passar por um período de experiência com a gente nas nossas turmas para depois confirmar aí que é, de fato, uma mentoria transformadora. Continuando. Onde eu estava mesmo? Estava falando de pais que se preocupam com pais que se preocupam com esse processo de educar, estar presente, e pais que... A nossa rotina, né? Hoje em dia, rotina de todo mundo, né? Você tem que, às vezes, ter 2 empregos, os 2, né? Pais trabalham, a mãe e o pai trabalham, e aí, às vezes, sim, você precisa, né? Ter uma babá e tudo, mas a gente vivencia. Eu vou colocar de novo dentro da escola que eu vejo pais que tentam e pais que conseguem tirar ali um pouco do tempo que eles têm, né? E sentar com o filho, que você sente com seu filho 15 minutos, que você sente com seu filho meia hora.
antes do seu filho dormir, antes de, sei lá, 8 horas da noite, você já deve estar em casa. Se você estiver em casa, sente com seu filho, pergunte como foi o dia dele, o que ele viu na escola, o que ele aprendeu. O que ele tá lendo. O que ele tá lendo. Porque, assim, os pais, às vezes, eles não têm a menor noção do que está sendo ensinado para os filhos na escola. E eu vivencio isso. Que tem pais ali dentro da minha turma que são excelentes e que estão super preocupados. E que sentam com os filhos e que fazem todo um programa de mentoria fora da escola com os filhos. De excelência. De excelência, que você fica assim... Você se inspira naquela pessoa. Nossa, se todos os pais fossem que nem esse... E são pais que, sim, têm uma rotina. Uma rotina atribuladíssima. Sim. Atribuladíssima. Então, no fim do dia, eu acho assim, se a gente for pensar um pouquinho sobre esse ponto, qual é a nossa prioridade? E ao mesmo tempo que a gente se preocupa com esse adolescente jovem, essa criança, precisamos também pensar na geração talvez millennial e anterior, que são os pais atuais. Então, a gente pensa assim, qual é a sua prioridade, né? Eu lembro de uma vez ver um casal na praça de alimentação do shopping. Eu estava com a Letícia e eu falei para ela, olha, aquele aluno. E a gente chegou, a gente passou quase que 1h30 lá. E durante aquela 1 hora em que estávamos ali, o casal estava no celular. Cada um no celular e o filho... E o filho no celular também. No celular também. É. 1 hora. Então eu vejo assim, às vezes a gente fala que é uma rotina, vocês estão pregando uma ideia de que é fácil eu educar o meu filho de forma adequada. Não, mas qual é a sua prioridade? Se eu pegar agora o seu iPhone e verificar quantas horas você gasta de rede social, será que eu não vou encontrar 1 hora de tempo que você poderia ter dedicado a esse momento de mesa, a essa preocupação em conduzir o seu filho a desenvolver-se de forma mais adequada? Então aí, você tá com os pais ali, o pai, a família no shopping, ali na praça de alimentação, que é para ser um momento em família, e cada um ali vivendo o seu mundo. Aqui na sua tela é o seu mundo. E ninguém tá compartilhando nada, ninguém tá trocando experiências, ninguém tá fazendo nada. E isso é algo que se perdeu. Tem uns pais lá da escola, eu não vou citá-los, por favor. Até porque não pedi autorização, mas a Luciana, ela acompanha a mãe no Instagram. E eu fiquei maravilhado com um dos vídeos que ela fez, de story mesmo, que ela fez. Eu fiquei maravilhado. O pai escorregando assim na grama com os filhos. Eu não lembro qual era o dia à noite, mas a dedicação de estarem com os filhos ali, sabe, escorregando na grama à noite, fazendo acampamento. Teve um dia que eles estavam fazendo um acampamento em casa. Gente, isso é esplêndido. Porque isso também evita o tal do emburrecimento programado. Sim. Porque ali eu estou fazendo um background da situação. Além da literatura, que eu vou incentivar meu filho a ler algo que seja bom, vai ver também alguma coisa boa, vai ouvir alguma coisa boa. A dedicação do tempo, que a gente está vendo, né? Como o exemplo que o Iago acabou de falar, estão lá no celular e não estão tendo a interação. E quando faz isso, por exemplo, abandonou o celular e está ali brincando. Eu acho isso tão esplêndido. E parte de ser uma pessoa... Posso usar a palavra sabida para... Sábia. Eu não sei de onde eu tirei a outra. Esse é o problema do gringo. Eu não sou gringo. Eu sou uma pessoa que precisa ler mais. Está tendo que traduzir para o inglês, para depois traduzir para o que eu quis dizer é parte do que a gente está falando. Eu não sei se para quem está assistindo a gente, ouvindo, está falando, a gente está indo muito off-topic, né? Assim, fugindo do tema central. Mas eu puxo um pouco do que eu tenho estudado com relação ao Carl Jung, que ele fala muito sobre simbologia. E às vezes as pessoas esquecem que esses momentos, eles vão criando padrões no inconsciente. Então, na criança, o junior, o adolescente, existem momentos que vão criando padrões e que vão fortalecer ele mentalmente e intelectualmente também. Então, eu tenho, por exemplo, o clássico, que é a mesa de jantar. Tem uma palestra que eu dou, que é sobre cosmovisão com relação à família, e eu sempre falo que a mesa de jantar é um símbolo que gera fortaleza emocional sem sombra de num adolescente. Só que o que aconteceu com a nossa mesa de jantar?
O pai chega num horário onde o outro filho já pegou o prato e foi comer no quarto porque tá Horrível. assistindo a série dele, a mãe tá fazendo Horrível. outra atividade com outra criancinha e o outro filho tá assistindo a TV de uma programação que ele gosta. Ah, o filho precisa comer mais cedo. É porque ele come não sei o quê, Isso, então vamos fazer. prioridade. Então o que acontece? Tu tira esse símbolo, tu tira esse momento constrói essa realidade que ele precisa ter em mente. No momento que ele se deparar com um ambiente que não tem essa simbologia alinhada, ele vai saber, não, isso aí não é bom. Eu acho que isso não é adequado para mim, porque ele tem padrões que foram criados inconscientemente nele. Então, essa dedicação dos pais, a gente não está propondo aqui um extremo, né? Ah, você tem que ir ao extremo para o seu filho ser uma criança inteligente ou virtuosa. Não é isso. A gente está falando sobre o básico aqui. Sim, é esse eu acho. básico que deixou de ser feito, Claro. que está criando Afeta. esse caos geracional que nós temos hoje. É o básico. É o básico. Não é o... Nós nos opomos a qualquer tipo de idealização, principalmente idealizações românticas sobre o modelo perfeito de família. Não tem. Nós temos família. Eu sou pai de família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho muitos alunos, a gente interage. O que a gente está propondo é perfeitamente possível. Sim. É perfeitamente possível. Demanda de nós? Claro que demanda. Mas nós temos de fazer alguma coisa para evitar o emburrecimento e embrutecimento das novas gerações. E com isso encerramos o nosso episódio de hoje. Ai, Dani meu Deus Soares, do céu. muito obrigado por estar com a gente. Francisco Obrigada. Veras, Honra. até o próximo episódio, eu Minha espero. E David Costa, muito obrigado. Não esqueçam de fazer a sua inscrição com o nosso link disponível. Até a próxima.